O feminismo na história da arte ele vai se desenvolver junto com o feminismo em geral nos anos 60 e principalmente, no caso da história da arte especificamente, nos anos 70. Várias mulheres artistas se deram conta de que elas precisavam lutar, né, para fazer a sua voz ser ouvida e para começar a ter mais participação em exposições, em acervos de grandes instituições, e só isso também não era necessário. Era necessário recontar a história de outras mulheres artistas do passado que tinha caído no esquecimento. Dentro desse movimento feminista, que atinge também a área de história da arte, uma grande figura, uma intelectual muito importante é a Linda Nochlin, uma pesquisadora, professora americana, que em 1970 vai ministrar no Vassar College, uma escola de elite dos arredores de Nova York, só para mulheres, uma disciplina sobre mulheres artistas no século XVIII e XIX. Essa disciplina acaba virando um artigo no ano seguinte, 1971. E o artigo vai se tornar internacionalmente conhecido, apesar de ter sido traduzido para o português há muito pouco tempo. Né? Por que não houve mulheres artistas? É o título desse artigo. Ela vai se perguntar, né, quais foram as condições estruturais que fizeram com que tão poucas mulheres conseguissem se tornar artistas desde o Renascimento, pelo menos. Né? E vai fazer um grande levantamento dessas dificuldades. Né? Ela vai depois, em 1976, organizar, junto com a Anne Harris, uma exposição dentro desse projeto pedagógico feminista de recuperar mulheres artistas, que ela já havia anunciado nesse artigo, uma grande exposição chamada Mulheres Artistas 1550-1950, que vai acontecer em vários estados americanos. Nessa exposição vão ser reunidas mulheres artistas desde o Renascimento e vai ser algo que não é inédito, né? Na verdade, aconteceu uma outra exposição reunindo essas mulheres artistas em 1910 em Viena, mas a exposição de Viena também foi esquecida. Então, para muitos, a exposição organizada pela Linda Nochlin acabou sendo a primeira, ainda que não fosse de fato. Essa exposição vai gerar uma comoção no mundo das artes, né? Porque, de repente, as pessoas vão ter acesso a uma multidão de mulheres artistas que tinham ficado escondidas nos acervos de museus, né? E que não eram, ou em coleções particulares, e que não tinham mais sido vistas, algumas delas, por séculos. Várias outras pesquisadoras vão continuar trabalhando no tema das mulheres artistas e se perguntando por que as mulheres ficaram fora desse sistema por tanto tempo, porque tinham tanta dificuldade de entrar. Né? Uma pesquisadora australiana, né, Germaine Greer, vai nos anos 70, mais especificamente em 1979, publicar um outro livro que é extremamente importante sobre essas dificuldades, né? A Corrida de Obstáculos, The Obstacle Race. Nesse livro, ela vai ter duas partes. Né? A primeira parte, ela mostra quais são esses 7 obstáculos enfrentados pelas mulheres artistas, pelo menos até o século XIX. Na segunda parte, ela vai mostrar quais são os meios que essas mulheres artistas usam para tentar superar esses obstáculos. Aqui eu não vou falar da segunda parte, mas eu vou falar da primeira, porque vários desses obstáculos continuam valendo hoje em dia. Né? O primeiro obstáculo que ela elenca é a família. Mulheres artistas que tiveram que abandonar a carreira, seja no Renascimento, seja no século XIX, em função de pressão da família. Né? Muitas vezes essas belas artes eram vistas como algo que melhora um pouco o dote da mulher no passado, que acrescenta, né, qualidades à sua formação, mas não como uma atividade séria para ser desenvolvida profissionalmente ou publicamente. Então, muitas famílias realmente pressionavam para que a mulher tivesse, se for mais recentemente, outra profissão mais lucrativa, ou no passado, que simplesmente abandonassem as artes e desenvolvessem isso como um hobby. O segundo obstáculo é o amor, muito parecido com a família. A mulher se torna artista, quer seguir com a carreira, apesar de ter talento, ela vai se casar e o marido prefere que ela fique em casa cuidando da família. Né? Então, esse obstáculo foi um obstáculo muito forte. A Judith Leister, por exemplo, uma artista do século XVII da Holanda, ela era exímia artista, era mestre, fazia parte de uma guilda, tinha um ateliê com alunos e tudo mais. Quando ela se casou, ela acabou abandonando a carreira de artista e se tornou marchand.
né? Então, esse destino era muito comum para mulheres artistas que se casavam, mesmo quando se casassem com outro artista, que foi justamente o caso da Judith Leister. O terceiro obstáculo é justamente a ilusão de sucesso. Muitas mulheres artistas recebem elogios dos seus vizinhos, dos próximos, das pessoas que vivem nas cercanias, né, delas. E elas acabam achando que o esforço que elas tiveram fazendo as suas obras já é o suficiente. Elas não testam as suas obras no meio profissional. E isso faz com que a carreira delas fique estagnada, né? Então, é muito comum, pelo menos no passado foi, que elas fiquem conformadas com o meio artístico que não é o profissional, que não é o considerado erudito, né? Então, as pintoras que pintam obras de salão de senhoras, esse tipo de coisa. O quarto obstáculo é a humilhação. Essa mulher agora conseguiu superar família, amor e a ilusão de sucesso. Ela é artista e ela conseguiu entrar no meio profissional. Só que, nesse meio, ela vai muitas vezes sofrer preconceito por parte de outros artistas, muitos deles homens, né? Então, são N casos de mulheres que sofreram algum tipo de assinte, de preconceito por parte de artistas homens que as humilharam publicamente. Isso na história da arte está bem registrado, né? Nós temos inúmeros casos. Um dos mais famosos é o caso da Camille Claudel, que teve obras criticadas publicamente por críticos homens, né? Sofreu mesmo vários problemas com Rodin, né? Que criticou pelo menos uma das obras dela publicamente e dificultou a criação dessa obra num material mais nobre, mais caro, em tamanho maior. Então, são alguns casos mesmo que nós temos registrados desse obstáculo. O próximo obstáculo é a questão da escala, né? Mulheres artistas, pelo menos até o século XIX, não eram estimuladas a trabalhar em grande escala. E a arte erudita, a arte, por exemplo, a pintura histórica, ela era feita em grande escala. Aqueles quadros históricos que a gente vê no século XIX, eles são gigantescos, exigem grandes estúdios, grandes paredes para serem pendurados, e as mulheres artistas eram estimuladas a trabalhar com os pequenos formatos. Elas muitas vezes não recebiam encomendas públicas, não tinham oportunidade de fazer pintura histórica, ficavam mais em gêneros menores, pintura de gênero, pintura de retrato, pintura de flores, né? Então, essa questão da escala é uma grande diferença entre a arte praticada por homens e por mulheres até o século XIX. Claro que nós temos exceções, mulheres que conseguiram pintar em grande escala, mas elas são, como eu disse, exceções, né? A grande maioria vai ter um grande problema com essa questão da escala. O sexto obstáculo é o primitivismo. Quando mulheres artistas são estimuladas a trabalhar num estilo chamado de naif ou ingênuo, né, que é associado à arte popular, em vez de usar padrões reconhecidos na arte erudita. Então, muitas mulheres acabam fazendo esse tipo de pintura, considerada mais popular, mais ingênua, mais fácil, né, e associada também com o artesanato. Finalmente, o último obstáculo é a obra que desaparece. A Germaine Greer vai mostrar que a mulher artista fica fazendo todo o possível enquanto está viva para que a sua obra seja lembrada, seja reconhecida. Ela mesma muitas vezes vai fazer a divulgação da obra, vai participar de 1000 exposições e quando ela falece, a obra desaparece. Esse é um obstáculo terrível. Ela desaparece por vários motivos. Ela não recebe críticas, ela não é institucionalizada, não vai parar nos museus, não vai parar em várias coleções, né? Então, tudo isso torna difícil que a obra fique sendo mantida viva por essa memória institucional, né? A obra das mulheres artistas muitas vezes fica fora de instituições, e isso é uma condenação ao esquecimento dessas obras. Em 1981, a gente vai ter outro texto muito importante, que é Old Mistresses, né? Velhas Mestras, da Griselda Pollock e da Rosika Parker. Elas atuam na Inglaterra, são historiadoras da arte feministas, muito envolvidas com a causa, e com grande pendor para a historiografia da arte, para o modo como se escreve a história da arte das mulheres, né? E nesse livro, entre outras coisas, além de analisar detalhadamente a historiografia da arte
sobre mulheres, elas também vão mostrar que as mulheres ficaram de fora dessa historiografia, desses textos sobre arte, principalmente a partir da modernidade, por incrível que pareça. Às vezes a gente tem a imagem de que elas foram esquecidas em todos os momentos, quando na verdade a gente encontra vários textos sobre mulheres artistas no século XIX, alguns no século XVIII, no século XVII, mas essas histórias da arte gerais, como a do Gombrich, por exemplo, que é bem popular, elas são modernas e não trazem nenhuma única mulher artista, né? Então elas vão mostrar que a escrita da história da arte nesse século XX vai deixar bastante a desejar com relação às mulheres, né? Como se a modernidade tivesse algum preconceito, alguma dificuldade de incluir essas mulheres nas suas narrativas. Não podemos deixar de falar, finalmente, tratando de teóricas, pesquisadoras, né, e coletivos que abordam a história das mulheres artistas, de um grupo de artistas, que é o Guerrilla Girls, que são muito conhecidas, já fizeram exposição no Brasil, no MASP. É o grupo que surge em 84 e que vai fazer vários cartazes e panfletos com números sobre mulheres na arte, mulheres no sistema, né? Uma das perguntas famosas que elas vão fazer, elas usam máscara de gorila e são todas anônimas, é porque é preciso estar nua para entrar no Metropolitan Museum, né? Elas vão mostrar como a maior parte das mulheres que aparecem no Metropolitan aparecem como tema de quadro e como são poucas as mulheres que são autoras de quadros, né? Então, elas realmente têm um papel crucial para despertar o interesse sobre mulheres artistas e elas publicam livros importantes sobre isso, mas ainda não traduzidos para o português. Esse é um detalhe que vale ser mencionado. Depois de apresentar brevemente essas historiadoras da arte e essas artistas, eu gostaria agora de passar para um pequeno cânone da história das mulheres na arte, né? Para a gente ter uma ideia dessas mulheres que estão sendo recuperadas por todo esse trabalho de pesquisa de centenas de pesquisadoras mundo afora.